Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa segunda aula, nós vamos resolver alguns exercícios aplicando a integral indefinida, tá? Aplicando alguns exercícios da física, da economia e resolver algumas equações diferenciais. Tendo bastante atenção, você verá que é uma barbadinha. Então vamos lá. No primeiro exercício, em cada caso a seguir, encontre a função f de x conforme as condições iniciais. Tá? Então aqui, na letra A derivada segunda, o f duas linhas de x igual a 2x menos 3, com f' de 0 igual a 6 e f de 0 igual a 0. Tá? Então o que acontece aqui? Eu quero encontrar a função f de x, mas eu sei a derivada segunda dela. Quer dizer, eu peguei a f de x, derivei, e depois derivei de novo e cheguei no f duas linhas. Então, para eu voltar a f de x, eu vou ter que integrar o f duas linhas. A integral do f duas linhas vai me dar a minha f', e a integral da f' vai me dar a minha f de x. Porque lembra que a derivada e a integral são operações inversas. Tá? E esses dados aqui, f' de 0 igual a 6 e f de 0 igual a 0, são chamadas condições iniciais. Eles servem para a gente calcular as constantes de integração que vão aparecer nas integrais que a gente vai calcular. Tá? Essa igualdade aqui é chamada na matemática como equação diferencial, porque ela é dada dentro da equação tem uma derivada, aqui a derivada segunda, e o objetivo é achar a função. Então, isso é uma equação diferencial com condições iniciais, a gente chama. Então, são as primeiras, as mais simples que tem. Tá? Então, vamos lá. A derivada, a f' de x, vai ser a integral da derivada segunda da função. Então, a derivada f' de x é a integral de 2x menos 3 dx, a minha f duas linhas. E aí, aplicando as regras de integração, 2x, a integral de 2x, aqui é 1, soma 1, repete, fica 2x2 sobre 2. Integral de menos 3 é menos 3x, e mais C1, e mais a constante. Aqui eu estou colocando C1, porque como nós vamos integrar de novo, eu vou ter uma outra constante. Então, lá eu vou chamar de C2, para não chamar o mesmo nome, que são constantes diferentes. Tá? Então, aqui dá para simplificar o 2, fica x2 menos 3x mais C1. E vejam, a condição inicial está relacionando o f', que eu tenho f'. Tá? O f' de 0 é 6, significa que se eu substituir o x aqui por 0, tá? A minha função é igual a 6. Então, 0 ao quadrado menos 3 é 0 mais C1 é igual a 6. A gente não escreve o f de 0 aqui, tá? Senão pode se atrapalhar. Tá? Então, aqui dá 0, fica C1 igual a 6. Então, eu vou substituir o C1 aqui por 6. Então, a minha f' é x2 menos 3x mais 6. Certo? Barbadinha, né? Então, agora, se eu integrar a minha f', a integral de f' vai me dar a minha f de x que eu quero. Tá? Então, f de x, integral de x2 menos 3x mais 6. f de x, integral de x2, né? Soma 1, repete, fica x3 sobre 3. Aqui soma 1, repete, 3x2 sobre 2. E a integral de 6 é 6x, mais a constante C2. E a condição inicial para f, é f de 0 igual a 0. Então, se eu substituir o x por 0, a função é igual a 0. Então, substituindo ali, 0 na terceira sobre 3, menos 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes 0, mais C2 é igual a 0. Como aqui dá tudo 0, C2 é 0. Então, substituindo aqui por 0, a minha função fica aquilo ali. Então, f de x é x3 sobre 3, menos 3x2 sobre 2, mais 6x. Barbadinha. Tá, gente? Vamos ao exercício 2. A derivada segunda de θ, de f duas linhas de θ é igual ao cosseno de θ, com f' de π sobre 2 igual a 1 e f de π sobre 2 igual a 0. Veja que agora a minha variável é θ, podia ser x, tá? Mas normalmente quando é função trigonométrica a gente usa uma letra grega θ, alfa e assim por diante. Tá? Então a mesma coisa, que nem no item A, eu quero saber quem é meu f de θ. Tá? Então eu vou integrar, né, minha f' de θ é integral de f duas linhas de θ dθ. Tá? Então f' de θ, integral do cosseno de θ dθ. E a integral do cosseno é seno, então seno de θ mais C1. Aí usando essa condição inicial, o f' de π sobre 2 é 1,
eu vou substituir o θ por π sobre 2 e igualar a 1. Ó. Seno de π sobre 2 mais C1 é igual a 1. E seno de π sobre 2 é 1. E 1 mais C1 é 1. O 1 vai diminuir, vai ficar 0, então C1 é 0. Substituindo aqui por 0, fica ali, ó, f' de θ igual a seno de θ. E a minha função f de θ é a integral de f' de θ dθ, ou seja, f de θ integral de seno de θ dθ. E a integral de seno de θ é menos cosseno de θ, e mais o C2. E aí, usando a relação condição inicial, f de π sobre 2 é 0, menos cosseno de π sobre 2, mais C2 é 0. Então, menos 0, que o cosseno de π sobre 2 é 0, mais C2 é 0. Então, o C2 é 0. Substituindo o C2 aqui para achar o f de θ, ó, então f de θ fica apenas menos cosseno de θ. Tá? Barbadinha. Vamos ao exercício 2, ó, exercício de física. O móvel parte do repouso, com aceleração variando conforme a equação a de t igual a 2t mais 1 em metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, a aceleração não é constante, ela varia com o tempo aqui. Ó. Conforme o t vai tendo uma aceleração diferente, por isso que ela diz que a aceleração está variando. Tá? Então, na letra A, ó, determine as equações da velocidade e da posição, considerando a posição inicial nula. Tá? Então, agora vamos analisar isso aqui. Ó. O que ele quer? Ele quer a equação da velocidade e a equação da posição. E eu tenho aqui a equação da aceleração. Lembrando da física, a aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Se é uma taxa de variação, ela é uma derivada. Então, a aceleração é a derivada da velocidade. Então, se eu tenho aceleração e quero voltar para a velocidade, eu vou integrar a aceleração. Certo? E como é que eu chego na posição? A velocidade é a taxa de variação da posição com o tempo. Então, a velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Então, se eu integrar a velocidade, eu chego na posição. Então, é que nem no exercício anterior, né? No exercício 1, eu vou integrar até chegar na posição. Tá? E aqui são dados para nós duas condições iniciais. A primeira está no enunciado aqui em cima. O móvel parte do repouso. Ele parte do repouso significa que quando o tempo é 0, a velocidade é 0. E a outra condição inicial é aqui, ó, considerando a posição inicial nula. Quer dizer, quando o tempo é 0 no início, a posição, o S dele é 0. Então, eu tenho as duas condições iniciais. Certo? Então, aqui, para achar a velocidade, eu vou integrar a aceleração. Então, velocidade integral 2t mais 1, que é a nossa aceleração. A velocidade 2t2 sobre 2, que é a integral de 2t, soma 1, repete. Integral de 1 dt é 1t e mais c. Dá para simplificar o 2 aqui, né? Então v de t é t2 mais t mais c. Tá? E aí a condição, ó, como em t igual a 0, v é 0. Né? Porque aqui, ó, tempo 0, ele parte do repouso. Então c é 0. Como é que eu sei? Ó? Se eu substituir o t por 0, a velocidade é 0. Se eu botar 0 aqui e igualar a 0, meu c vai ser 0. E como c é 0, a equação da velocidade é t2 mais t. Certo? Agora, como é que eu acho a posição? É a integral da velocidade. Como eu tenho a equação da velocidade, S de t é integral de t2 mais t dt. Então, S de t, integral de t2 é t3 sobre 3. Integral de t é t2 sobre 2, mais um C1, outra constante. Tá? E a condição, ó, considerando a posição inicial nula, quer dizer, quando o tempo é 0, S é 0. Então, o C1 é 0. Ó. Se eu botar 0 aqui, igualar a 0, meu C1 vai ficar igual a 0, que aqui vai anular. Logo, a equação da posição é t3 sobre 3 mais t2 sobre 2, que o C desaparece. Então, achamos as equações da velocidade e da posição. Agora o B, calcula a velocidade e a distância percorrida após 10 segundos. Tá? Então, eu vou calcular a velocidade substituindo o tempo aqui por 10. E vou calcular a distância percorrida também substituindo o tempo por 10. Veja como a posição inicial é 0, a posição final vai me dar a própria distância percorrida. Tá? Então, substituindo, calculando V de 10, eu vou substituir aqui, ó, 10 ao quadrado mais 10, 100 mais 10, 110 metros por segundo. Tá? É uma velocidade bastante grande isso aqui, né?
posição no instante 10. Então, substituindo por 10, 10 na terceira sobre 3, mais 10 ao quadrado sobre 2. Então, 1000 sobre 3, 100 sobre 2, tiro o mínimo. 6 por 3 dá 2, fica 2000. 6 por 2 dá 3, vezes 100 dá 300. 2.300 sobre 6. Dividindo, dá aproximadamente 383,33 metros. Essa é a distância percorrida. Barbadinha. Então, exercício de física, né? Para vocês, nas aulas de física lá, mostrar para o professor de física que vocês também sabem resolver esses exercícios. Exercício 3. Em economia, a função custo marginal, que eu vou aqui representar por CMAR, pode ser outro símbolo, né? Depende do autor, né? É a derivada da função custo total. Então, a função custo total é a função que calcula o custo para uma certa quantidade de bens, produto produzido, né? A derivada dela é chamada custo marginal. Na economia é sempre assim, né? Por exemplo, tem a função lucro total. A derivada da função lucro é chamada lucro marginal. A derivada da função receita é chamada receita marginal, e assim por diante. Então, suponha que a função custo marginal de uma empresa é dada pela função CMAR, x ao quadrado mais 4x mais 3, onde x é a quantidade de bens produzidos. Determine a função custo total se os custos fixos são 120 unidades monetárias. Esse 120 aqui, o custo fixo, é a condição inicial, tá? Porque eu tenho o custo marginal, que é a derivada do custo total. Então, para eu chegar no custo, eu tenho que integrar. Aí vai aparecer a constante de integração. E o custo fixo é o custo quando nenhuma quantidade é produzida. A empresa pode estar parada a produção, mas vai ter custo, vai ter gasto. Tá? Então, essa é a condição inicial. Tá? Então, vamos ver. O custo total é a integral do custo marginal de x, porque a variável é x. Tá? Então, custo total é integral de x2 mais 4x mais 3 dx. Custo total, integral de x2 da x3 sobre 3. Integral de 4x, 4x2 sobre 2, mais 3x mais c. Veja que esses integraizinhos sempre é a mesma coisa. Tá? Você já deve estar sabendo direto isso aqui. Tá? Aqui dá para dividir o 4 por 2, fica 2x2 mais 3x mais c. E aqui x3 sobre 3. Agora o custo fixo, no custo fixo a quantidade produzida é zero. Logo, o custo de zero é 120. Então, eu vou substituir o x por zero e igualar a 120. Ó. A zero na terceira sobre 3, mais 2 é zero ao quadrado, mais 3 vezes zero, mais c igual a 120. Aqui vai dar tudo zero, o c é 120. Tá? Então, o custo total, que é o problema, está pedindo, a função custo total é x3 sobre 3, mais 2x2, mais 3x, mais 120. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, e deixe o seu comentário. Tá? Vamos depois para a próxima aula.